Fala aí, pessoal, tudo bem? Só aproveitando aí que o pessoal tem me pedido vídeo para eu explicar sobre treinamento, né? Esse assunto é bem polêmico até para o segmento de RLV, porque isso divide opiniões. Por que divide opiniões? Porque existe no RLV muitas pessoas, né? Mais ainda o pessoal mais da antiga assim, que não foi necessário fazer nenhum tipo de treinamento para ingressar, que nunca foi obrigatório e não é. No entanto, esse pessoal naturalmente eles vão defender, óbvio, se eles não precisaram ter um conhecimento prévio, fizeram um processo seletivo. Em 300 metros, saia à direita. Em seguida, vire à direita. Onde foi cobrado apenas o conhecimento técnico da sua formação. Então, o pessoal não vai defender, né, que tem que ter esse conhecimento, que investir nesse conhecimento é interessante e tal. Sendo que, para a galera, inclusive, né, a nova geração... Para a rua lateral. Em seguida, vire à direita em Rua Vandete Chamon do Carmo Lima. A nova geração, ainda mais quem fez um treinamento e viu a importância de ter um conhecimento prévio, de investir nesse conhecimento, só vai defender, que é o meu caso. Vire à direita em Rua Vandete Chamon do Carmo Lima. Eu fiz o treinamento em 2005, treinamento de RLV. Eu era funcionário público antes de ingressar no RLV. Em 600 metros, vire à esquerda em Rua Dona Clara de Araújo. Desculpa aí, mas é o único tempo que eu tenho para poder dar essa atenção. E não me arrependo nem um pouco do conhecimento que eu adquiri, que eu utilizo até hoje nas minhas consultorias, seja ministrando treinamento, seja realizando uma consultoria, seja gerenciando uma operação, seja pilotando a RLV, porque eu aprendi, né, e todos nós aprendemos que o conhecimento ele não volta vazio, ou seja, o conhecimento ele nunca é ruim. Não existe como, né, você ter conhecimento de algo e ser ruim. E eu não acredito que o segmento de RLV seja um segmento tão especial que não é apenas mais um, e só ele no universo vire à esquerda. Vai ser algo em que as pessoas vão falar assim, não, mas pro RLV conhecimento atrapalha. Então vão ter pessoas que vão falar assim, é até melhor que não tenha, é até melhor que não tenha feito curso. Eu não concordo. Mas você está falando porque você trabalha com isso também. Não, porque eu acho que qualquer treinamento de qualquer instituição vai ajudar. E seja conhecimento não só de RLV, mas de hidráulica, de eletricidade, de eletrônica, de mecânica, de telecomunicações. Então, todo esse conhecimento ajuda, não só no processo seletivo... Vire à esquerda em Rua Dona Clara de Araújo. Mas também no dia a dia, né? Se você ingressar na área, isso vai ajudar. Isso me ajuda até hoje. Eu, quando eu ingressei no RLV como trainee, eu lembro como foi um diferencial. Eu já cheguei sabendo o que era uma câmera CIT, uma câmera color, lower câmera, upper câmera, sonar, transponder. Eu já sabia o que era PDU, TCU, HPU, o que eram as siglas, como que era a distribuição de potência do sistema, que é conceitual, é básico para qualquer sistema de RLV. Não só a distribuição no sistema, como eu digo, um overview do sistema, mas a parte hidráulica, a parte de potência elétrica, telemetria, distribuição elétrica e eletrônica, como era o fluxo de comunicação, o que tinha, o que eu poderia esperar de encontrar numa garrafa eletrônica. Então, olha quanta coisa, um valve pack, né, quais eram as expressões de trabalho, como que eram a questão dos manipuladores, né, seja ele rateado ou microprocessado. Tudo isso eu aprendi no treinamento e fez total e absoluta diferença na hora em que eu ingressei no mercado. Isso ajudou no meu aprendizado e até hoje eu colho frutos disso. Então, como que eu vou falar que conhecimento ou um treinamento onde eu adquiro conhecimento é ruim? É impossível, eu estaria mentindo. Agora, será que se eu não fizesse, eu não dependesse disso, ou se um amigo meu, um parente meu, né, como acontecia, muito mais do que agora acontece? Ainda acontece, óbvio que acontece, né? A gente tem corrupção em todas as linhas, né? E no setor privado também tem, mas Vire à direita em Rua Ademar será que eu defenderia?
né? Talvez porque eu não dependi, eu não precisei, eu falaria, eu instruiria alguém. Vire à esquerda em Rua Senador Roberto Kennedy. Desculpa, gente, mas talvez não. Talvez eu não defenderia porque eu ia me guiar. Nós nos guiamos por nós mesmos. Se eles não precisaram, por que eles vão dizer que precisa? Ainda mais se for alguém que não se atualiza. Vão dizer que não, né? Então saibam filtrar, né? De uma maneira coerente a informação que vocês recebem também. Muitos que não defendem, às vezes são os que me convidam para parcerias, para fazer um treinamento diferente, uma mentoria, um coach, e que essa parte já não é muito a minha praia. Eu gosto de ajudar no conhecimento técnico e por que não ajudar as pessoas de uma maneira gratuita, na essência, a ingressarem no mercado, com dicas, né? E o que eu puder fazer para me esforçar, né? Não tive essa ajuda, mas não é por isso que eu não ajudaria alguém. Eu gosto de ajudar sim. Então era isso. Então eu quero falar para vocês que se dediquem sim. Se puderem investir, invistam no conhecimento. Vire à direita em Rua Dona Vitalina. No aprendizado. Invistam em poder aprender algo novo, né? Porque esse conhecimento não vai voltar vazio. Como eu falei, até hoje eu tenho retorno absoluto do conhecimento que eu adquiri e sou muito grato por isso. Passagem de nível. Sou muito grato por todos os treinamentos que eu realizei, sempre por conta própria, além dos que eu fiz no meio corporativo, mas eu investi muito e por isso eu acho que muitas coisas deram certo. E aí eu queria deixar esse conselho também. Se você puder, invista. Se não puder, tente com a ferramenta que você tem nas mãos. Faça de maneira gratuita, estude. Porque hoje, quando eu falo treinamento, eu não estou falando só de você pagar ou investir seu tempo. Hoje você ir na internet estudar inglês, por exemplo, estudar conceitos técnicos, sabe? Estudar de uma maneira geral, treinar, né? E isso não necessariamente monetizado. Mas eu queria muito que vocês entendessem que nunca vai em vão e que saibam filtrar esses conselhos, às vezes conselhos tortos ou às vezes sem maldade, por pessoas que não precisaram. Se você olhar o histórico, às vezes foi alguém que não necessitou nem um pouco de ter conhecimento, às vezes teve uma boa formação técnica, mas tinha um parente, um amigo, uma indicação. Vire à direita em Rua Dona Vitalina. Ou não precisou, em seguida, porque as empresas antigamente não tinham muito essa necessidade. Hoje elas estão cada vez mais querendo mais preparado. Muitas já pedem que tenha conhecimento de fibra ótica, pede que tenha um treinamento básico de ROV, inglês. Isso não era exigido antigamente. Vire à esquerda em Rua Nuno Era muito pouco. Mas hoje já é uma exigência, porque a tendência é a tecnologia está evoluindo, tudo evoluindo, eles vão querendo que as pessoas, os candidatos cada vez mais preparados, tá bom? Então, por favor, recebam com carinho, né, esse vídeo, essa orientação, né, saibam avaliar e eu desejo muita sorte a todos. Como que funciona o treinamento de ROV, que foi uma pergunta específica? A estrutura do treinamento é uma estrutura de conhecimento básico, sem puxar sardinha. Ainda mais no ROV, quando você faz numa instituição imparcial, não vai puxar sardinha para nenhum tipo de veículo, nenhum tipo de empresa, porque às vezes quando você faz o treinamento da empresa, você fala assim, eu vou ter esse treinamento quando eu ingressar na empresa. Não, nunca terá. Você vai ter um treinamento na sua empresa que vai falar sobre a sua empresa, como funciona a sua empresa, como é o ROV da sua empresa, que o sistema da sua empresa é o melhor do mundo, que não existe sistema melhor, porque essa é a missão, a empresa está certa em fazer isso. Ela tem que defender o interesse dela. Quando você faz o treinamento, quando eu falo de ROV, para trainee de ROV, em uma instituição imparcial, ela não vai poder puxar sardinha para empresa nenhuma, porque ela não sabe em qual empresa você vai ingressar, ou para qual você vai fazer o processo seletivo. Então, o treinamento ele é um treinamento de forma global. Ele vai falar sobre os diversos veículos que tem no Brasil e no mundo, os manipuladores no Brasil e no mundo, as classes de ROV. E a empresa não tem interesse em ficar te ensinando isso, porque não vai ser o que você vai aplicar. Ela quer te ensinar o que é específico que você vai aplicar no escopo dela, tá bom? Então, tem que ficar ligado nisso. Então, esse conhecimento, por exemplo, esse meu conhecimento global, me ajuda, porque em qualquer empresa, alguém fala assim, esse ROV X é o melhor do mundo. Eu falo, poxa, não é bem assim.
Tem outra ROV que tem uma tecnologia bem mais avançada, mas por quê? Porque você, né, busca o conhecimento de uma forma mais sistêmica, né? E não uma coisa, né, com a mente fechada ali, ou sem, Em 200 metros. sem nenhum tipo de disponibilidade a aprender 2. Coisas maiores, tá bom? Vire à direita. Então, esse é o ponto, tá? Esse é o segredo e eu tô tentando compartilhar aqui para vocês. Então, não deixem de estudar, estudem bastante, ainda mais a parte técnica, que é muito importante, senão não adianta nada aprender sobre ROV se tem uma base técnica fraca em eletricidade, em mecânica e eletrônica. Tem que ter uma base forte técnica, porque todo processo seletivo vai cobrar a parte técnica primeiro. E qual é o maior diferencial, Adam? Inglês. Vire à direita em Rua 2. O inglês é o diferencial. Em seguida, tá vire à bom? direita Maior em Estrada diferencial, Iguaçu. mais do que curso de ROV. Isso aí não tem jeito. O inglês é a porta, é o caminho. Primeiro, conhecimento técnico da sua área, a área que você se aplicou, e depois o inglês. Depois os periféricos aí, que nós chamamos como curso de ROV, né, cursos específicos da área técnica, né, experiência Vire à e tudo direita em mais. Estrada Iguaçu. Um abraço a todos.